Vamos que vamos, povo de Deus. Estamos aqui para mais um programa Perguntas Difíceis de Responder. Irmãos, olha o tema agora. Já vou soltar o tema para vocês ficarem bem ligados. Pregar, pregador, cantor, cobrar para cantar ou pregar na tua igreja. Pode? Não pode? É de Deus? O que você acha sobre isso, irmãos? Olha só. Cobrar para pregar na igreja. É de Deus, não é de Deus, está na Bíblia, não está. Olha, um tema extremamente polêmico, um tema que está aí em todas as rodas de conversas evangélicas. Uns concordam, outros não concordam, uns acham que pode, outros acham que não pode. Eu quero saber qual que é a tua opinião. Já deixa ali a tua pergunta, deixa o seu like, só aqueles que vão subir para o céu, deixa seu like, ajuda a gente no programa. Quem está comigo aqui para ser apertado com essas perguntas aí é o pastor Paulo. Pastor Paulo, a paz do Senhor Jesus. Olha o tema de hoje aí, pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Estamos aqui felizes mais um dia que o Senhor nos proporcionou a graça e a honra através do seu poder e da tua misericórdia. Mais um programa, mais um podcast, perguntas difíceis de responder e com uma pergunta aí bastante difícil, né? Algo muito importante, que como já foi dito aqui pelo presbítero Eric, é uma pergunta que é muito discutida nas rodas, né, cristãs, se é lícito ou não, se pode ou não pode uma pessoa ir pregar ou cantar e cobrar um cachê, cobrar ali uma taxa para poder estar realizando esse trabalho, né? E eu quero já dizer para você, seja um missionário, seja um evangelista, pega o link aqui desse podcast e envia para pelo menos 5 pessoas que você tem, né, por bom grado, 5 pessoas que você ama. Abençoa a vida de 5 pessoas, que vai ser muito importante. Deixa também aí o teu comentário, escreve aí o que você acha, ok? E vai compartilhando esse link para que o algoritmo do YouTube, né, presbítero, entenda que esse é um assunto relevante e transmita esse assunto para muitas pessoas. E verdadeiramente, isso é um assunto muito importante, irmãos. Porque uma coisa é o que você acha, e uma coisa é o que você pensa, e outra coisa é o que a palavra de Deus ela diz. Então, como a gente sempre deixa claro no programa, o que eu penso e o que eu acho não vale nada. Sim, o que vale é o que Deus está dizendo. Então, o que o pastor Paulo pensa e o que o pastor Paulo acha, ele vai guardar para ele, lá para a casa dele. Aqui a gente vai discutir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que pode ser cobrado o valor,
pode não ser cobrado, Deus recebe quando o irmão vai lá e cobra aqueles valores absurdos para poder cantar na tua igreja, para poder pregar. E eu quero deixar já de antemão para vocês o seguinte, tem um ditado que eu venho escutando de muito tempo. Aquele que cobra para pregar, está vendendo algo que não é seu? Isso é uma pergunta, eu quero que você me responda aí, através das suas perguntas, do seu comentário, dá um like, dá uma força para o nosso programa. A gente não vai perder muito tempo, porque esse tema é realmente polêmico e eu quero dar um tempo para o pastor Paulo poder abordar esse tema, poder fazer de tudo para explicar para vocês, pautado no Espírito Santo de Deus. Pastor Paulo? É isso mesmo, presbítero Eric. Lembrando que nós não estamos aqui de maneira alguma querendo ser aí dono da verdade, porque a verdade é do Espírito de Deus, mas vamos aqui trazer com base bíblica aquilo que o próprio Deus fala sobre esse assunto, né? Se esse assunto que é tão importante para todos nós, o que a palavra de Deus diz? Ela silencia, ela fala alguma coisa, é lícito, não é lícito, até onde a pessoa pode ou se não pode de maneira alguma, e nós estamos aqui justamente para responder. E eu quero que vocês, Bíblia aberta, mente fluida, fiquem ligados. Bíblia aberta, vamos lá. Aqueles que têm espada. Primeiro vamos lá no tema da pergunta que está em Mateus 10, começando pelo versículo 8. Eu vou ler para vocês aí, vocês fiquem ligados aí também na Bíblia de vocês, que às vezes tem uma tradução diferente da minha, né, pastor? Então a minha tradução está assim, ó. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebertes, de graça dai. Posso parar aqui, pastor? Pode parar por aí, vamos começar com esse versículo, que é o versículo mais utilizado para quando se discute esse tema, este assunto. Quando se fala se é lícito ou não, se é de Deus ou não é de Deus, cobrar, né, uma taxa, um valor, né, que as pessoas, um cachê, podemos dizer assim, para a pessoa ir cantar, para a pessoa ir pregar, sempre se diz esse texto. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso número 8, neste finalzinho do versículo que fala que de graça recebeste e de graça dai. Né? Só que a gente precisa colocar uma metodologia neste assunto para que nós não entremos aí em discussão sem produzir nenhum efeito, porque Jesus aqui está instruindo, né, o Espírito Santo de Deus, melhor dizendo, instruindo aqui o apóstolo Mateus a trazer esse texto bíblico, dizendo assim, ó, você recebeu de graça, você vai dar de graça. Mas o que é que o texto está dizendo que recebeu de graça? O que é que a pessoa recebeu gratuitamente, que ele também tem que transmitir de graça para outrem? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender aqui. Pastor, deixa eu só te interromper um pouquinho sobre isso daí que o senhor falou, discussão produtiva. Irmão, a palavra de Deus, quando você discute, vou dar só um exemplo, quando você discute futebol, ou quando você discute uma política, isso daí são discussões que normalmente você não tem fundamento nenhum. Porque um tem uma opinião sobre o seu time, o outro tem uma opinião sobre o seu político favorito, mas a palavra de Deus, quando se entra em discussão, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um final, porque a palavra de Deus, ela não é vazia, ela não é jogada ao léu, ela não é um time de futebol onde cada um puxa a sardinha para o seu lado. A palavra de Deus, ela é interpretada, o Espírito Santo, aliás, melhor dizendo, ele nos dá a interpretação. Então a discussão sobre a palavra de Deus, ela tem que ter um fim. É aqui que Deus está falando e ponto. Nós não estamos discutindo aqui coisas que não vai trazer relevância nenhuma, que vai ficar passando e perpetuando de gerações em gerações. Ela tem que ter uma discussão e ela tem que ter um final, ela tem que chegar num bom senso, pastor. Isso é importante dizer, presbítero, no contexto de que a palavra do Senhor ela não está aí sujeita para diversas interpretações. A Bíblia tem uma interpretação só, e essa única interpretação é justamente o porquê, o propósito, a razão, o que o Espírito Santo de Deus quis dizer. Essa é a interpretação correta, e nada mais que o próprio Espírito Santo de Deus para nos dar, né, dirimir aí, trazer à luz aquilo que parece que está escondido, mas não tem nada escondido na Bíblia Sagrada. O que a gente não pode fazer é cada um ter uma interpretação conforme o teu querer, conforme a tua vontade, porque senão aqui a gente já teria duas interpretações, como de fato as pessoas pensam que é assim. Uma parte fala que não pode se cobrar, outra parte diz que pode sim se cobrar.
Aqueles que diz que não pode cobrar, eles são os maiores defensores desse texto, que diz que de graça recebeste, de graça dai. Mas o que recebeu-se de graça? O próprio versículo 1 ele explica. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então, o que eles receberam de graça? O poder do Espírito Santo. Receberam um poder espiritual para contra o reino das trevas, a partir do momento que eles teriam a busca pelo resultado de que as pessoas seriam curadas, seriam libertas. E olha como é tão tremendo esse texto, porque o próprio Jesus, chamando os 12, envia-os e é um pouco ou completamente seletivo Jesus aqui. Ele fala, não é para você pregar para os gentios e nem é para vocês pregar para os samaritanos. É para vocês pregar, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu quero que vocês apregoem nesse momento para um grupo de pessoas específico, eram os judeus. Para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel que estão espalhadas por aí. Essas são as pessoas que são o foco. Então vocês estão recebendo de graça o poder do Espírito Santo para, a partir de então, vocês serem habilitados para expulsar demônios, para curar as enfermidades, né? Para expulsarem os demônios que se manifestarem. Sobre quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel em primeira instância. Isso vocês receberam de graça. O poder de Deus, né? O dunamis de Deus, em grego, para poder fazer esta operação, para fazer essa realização. Então, isso vocês receberam gratuitamente. E gratuitamente para essas pessoas, especificamente, vocês também farão gratuitamente. Então observe, porque isso aqui dá muito pano para manga, né? Abre-se um leque muito grande. Será que se eles fossem enviados a todas as gentes, seria Jesus diria também a eles também para fazer de graça? É algo para se pensar. Mas aqui está sendo bem específico. Eu quero que vocês apregoem de graça, porque assim vocês receberam de graça, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. São essas as pessoas. Então não é para sair por aí pregando e curando os enfermos, expulsando os demônios para todo mundo, não. Primeiro para esse grupo. Eu falo primeiro porque posteriormente nós vemos o ídolo do Senhor, né? A grande comissão de Deus aí englobando o mundo todo. Podemos dizer que esse aí que Deus ele fala que essa turma são os domésticos da fé? Sim, sim. Porque ali Jesus também, por ser judeu, as primeiras pessoas que precisariam ouvir sobre o reino dos céus, que esse era o teor da mensagem, o teor da mensagem que eles iriam pregar é que o reino dos céus havia chegado. Observe bem o verso número 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. E ao ouvir sobre o reino dos céus, haveria de ter a situação que alguns judeus pudessem estar possessos de demônios, enfermos, e para essas pessoas, vocês vão curá-las da mesma forma que vocês receberam o dom sobre esse espírito maligno, sobre a doença de graça, você vai passar também gratuitamente. Sobre esse texto, pastor, eu queria vir um pouquinho mais aqui para baixo. É o 9. Isso, 9. É o 9. E diz assim, continua mesmo em Mateus, irmãos, continua lá no texto de Mateus, 10, 9. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário, algumas versões obreiro, do seu alimento. Pastor, quando Deus ele quer dizer essa parte aqui, eu quero trazer aqui à mente do nosso ouvinte que está lá. Se eu estiver falando alguma besteira, o senhor me corrige, pastor? Como a gente sabe que Deus ele já está no futuro, então ele já trouxe aqui os textos nos tempos de agora. Ele quer dizer aqui, para aquele povo mais ostentado? Na verdade, primeiro a gente falando sobre a questão temporal. Deus, ele é um Deus atemporal. Nós chamamos assim dentro da escola teológica, né?
Então, por ser um Deus atemporal, isso significa que Deus ele não está alienado ao tempo, ele está fora do tempo. Deus habita tanto passado, presente e futuro no mesmo momento, né? Ele não necessita do tempo como nós necessitamos. Haja visto que o tempo Deus criou para nos estabelecer dentro do universo. Mas o Senhor, pela sua presciência, o seu atributo incomunicável, né, da presciência, Deus ele já vê lá na frente. E obviamente que os dias atuais, onde a grande discussão se a pessoa pode ou não cobrar para pregar ou cantar, Deus já sabia de tudo isso. Já havia observado todas essas coisas. E a palavra do Senhor, ela vem, né, no poder da sua graça preveniente, para nos dar a condição de escolher por aquilo que é correto. Por aquilo que é correto. Então você observa, Deus ele deu para os discípulos um poder sobre os espíritos malignos, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Ele selecionou quais são as pessoas que esses discípulos deveriam seguir, né? Deveria pregar, que seria as ovelhas perdidas da casa de Israel. Terceiro, Deus disse a eles qual é a mensagem que deveria ser pregada. O reino dos céus é chegado. Okay? E de que maneira que isso deveria ser feito. De graça, porque receber esse poder de graça e deveria dar para os compatriotas da mesma forma, de graça. E sobre a provisão, porque eles não precisavam levar nenhuma provisão, dinheiro para alimentação, para estadia, não era para levar 2 túnicas, não era para levar nenhum tipo de vestimenta, não era para levar sandálias, é para eles ir totalmente, vamos colocar aí a palavra, desprovido. Ao chegar na cidade que tem essas pessoas que o Senhor mandou, porque, presbítero, é muito importante a gente prestar 100% de atenção na instrução de Deus e fazê-la da maneira correta que Deus está dizendo. Sim. Então não era para eles levar nenhum tipo de provisão. Por que não era para levar nenhum tipo de provisão? Ao chegar numa cidade onde tem essas pessoas, o texto diz assim, que digno é o operário, o trabalhador, porque aqui eles são trabalhadores do reino dos céus. Digno é o operário do seu alimento. E quando fala alimento, não fala só o que comer, mas também fala o que vestir, um local para descansar, um local para poder dormir, para poder lavar suas mãos, para poder ter a sua higienização. Seria uma hospedaria ali completa. Então eles são dignos disso. Dignos disso. Então, quando eles chegassem na cidade, eles teriam que observar qual é a casa digna de receber cada um deles. Porque é uma honra receber aqueles que vêm no nome do Senhor, anunciando o reino dos céus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, né, emanado na pessoa de Cristo, para que então esse lar fosse transformado. Então, ao observar um lar que seria digno, eles entrariam, saudariam aquelas pessoas. Se aquelas pessoas eles observassem, não é um lar digno, vamos derramar sobre este lar a paz. Isso que o senhor está falando, pastor, isso daí acontecia muito, só para te cortar um pouquinho, acontecia muito antigamente, quando um crente daqueles que a gente fala, aqueles crentes fervorosos, aqueles crentes do cox, né, que a gente costuma falar, ia na casa de alguém, né, o crente era tão bem recebido, e hoje em dia essas coisas não acontecem. Irmão, só para deixar bem claro aqui em cima do que a gente está falando, não é para você afrontar o seu líder, não é para você sair falando, mas eu vi lá que não pode, ou que deixa pode, tudo com ordem e decência. Nós estamos aqui para explicar a palavra de Deus, ok? Aquilo que Deus está falando. Então, tome muito cuidado, saiba o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão falando, não saia arrumando confusão com o seu líder, ou que aquele que vai cantar, ou aquele que vai pregar de fora, irmão, tomem muito cuidado com isso. Então, em cima disso daí que o senhor está falando, pastor, antigamente, os crentes eram tão bem recebidos. Eram pessoas que eram honrados dentro da casa quando eram visitas, né? E hoje em dia essas coisas já tanto aí, né? Porque deixou de ter a honra para virar uma obrigatoriedade, Sim, né? sim. Então a honra não pode operar onde tem uma obrigatoriedade ali, no sentido mais escuso da palavra, é algo mais forçado, né? Então
Às vezes as pessoas fazem até a contragosto. Mas observe que ao chegar numa aldeia, eles teriam que observar, né, quem ali teria a condição de hospedá-los no tempo que eles ficassem naquela cidade. Então eles vão chegar no lugar, obviamente eles estão falando primeiro dos judeus. Então um judeu, ao olhar outro judeu, já se reconhece. Sim. Sabe que é judeu. E o judeu, culturalmente falando, é um povo bastante hospitaleiro para com o seu próximo. Então, aonde um judeu chegaria, o outro ia ver e falar, pô, é judeu, então eu posso recebê-lo. Ao chegar nessa casa, você vai cumprimentá-los e ver se aquela casa é digna. Ela é digna? É, então você derrama paz sobre aquele lugar. Se não for digna, tome a paz de volta. Mas o importante é que Deus garante tudo o que é necessário para esse operário realizar o trabalho que não é para o homem, o trabalho é para Deus. Então a paga aí vem através do próprio Deus. Através do próprio Deus, como? Ah, Deus desce do céu, então, e Deus que vai fornecer tudo? Não. Deus, ele certamente, assim como fez com o profeta Elias, já havia preparado ali, né, a viúva para sustentá-lo, também trouxe ali os corvos. Então o próprio Deus já teria tratado no coração das pessoas, porém as pessoas poderiam também trancar o coração, né, porque eles tinham essa condição. Por isso que o operário aqui, o discípulo, teria que verificar se aquele lar era digno ou não. O que seria essa dignidade? Será que essas pessoas aqui estão suscetíveis a obedecer a voz de Deus? Se eles estão suscetíveis a obedecer a voz de Deus, eles vão nos acolher. E vai nos acolher da melhor maneira possível. E nós não vamos sentir falta de nada. E não sentindo falta de nada, a gente não precisa se preocupar em fazer a obra de Deus. A gente pode abençoar todo este lugar, né, levando a cura, levando a libertação, a palavra do reino, porque nós estamos já providos conforme o querer de Deus. Só que o que hoje acontece é completamente diferente. É completamente diferente, porque mudou-se, né, a honra por mercantilização. Hoje as pessoas não são mais honradas, as pessoas são praticamente aí compradas. Elas são compradas hoje. Perdoe você que está assistindo, de repente você pode aí se sentir ofendido. Mas o texto sagrado está dizendo, o local, a casa, a família que for digna em hospedá-lo, eles vão te hospedar e você, como operário do reino dos céus, vai ser suprido de toda a necessidade. E Deus não deixará faltar para o lar que hospedar você em realizar tudo aquilo que é necessário. Agora eu quero, então, em cima desse tema que o pastor Paulo abordou agora, em cima dessa explanação dele, você está se sentindo ofendido, agora é um particular de Deus, senão você não está se enquadrando naquilo que Deus ele quer. Então eu vou ser sincero para você. Estou nem aí se você está se sentindo ofendido, senão você não está enquadrado. Então, o que acontece é o seguinte, pastor. Vou dar um exemplo para os dias de hoje em cima deste texto, na qual Deus ele fala que ele provém tudo ao profeta. Isso é um trabalho, correto, pastor? Correto. Trabalhar para Deus é um trabalho. A Bíblia está dizendo que ele é um operário. Ok. Nos tempos de agora, pastor Paulo, vou dar um exemplo de mim. Eu chego lá na minha empresa, a empresa seleciona o candidato. Primeiro, a empresa vai saber se o candidato tem condições, certo? Para trabalhar para ela, através da entrevista, ok? Então, ele tem condições? Tem. Então, primeiro, ele passou ali nas condições estabelecidas pela empresa, ok? Ok. A empresa deu para mim um caminhão. A empresa, do tempo de estudo, ela entendeu que para mim realizar um bom trabalho, eu preciso de um caminhão, eu preciso de um caminhão com manutenção, eu preciso de um caminhão, um ar-condicionado, uma prancha para facilitar a minha vida, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, para eu poder realizar aquilo que a empresa quer. Ponto. Até aí, ponto. Então a empresa ela fez o seguinte, ela te deu uma identificação, que é aquilo que Deus ele dá para nós, uma identificação primeiro. Então a empresa te deu um uniforme, ela te deu um crachá, ela te deu um carro com logotipo para identificar que ali você está trabalhando para aquela empresa. Então automaticamente, quando Deus ele te dá uma identificação, uma pessoa vai te ver e fala, pai, aquele ali é de Deus, então ele está trabalhando para Deus.
Ponto. Certo? Então, a empresa te deu todas as condições para você realizar aquilo que ela quer. Como Deus, ele também te dá todas as condições para você realizar aquilo que ele quer. Ele não vai te deixar a pé, ele não vai te deixar em situações complicadas, ele vai prover o maná, né, pastor? Ele vai prover a água para você tomar um banho, ele vai prover tudo para você. Então, você tem que fazer aquilo que Deus ele quer. Jamais eu posso chegar lá no cliente e falar assim, então, o negócio é o seguinte, eu vim trazer essa mercadoria para você, mas eu preciso de um cascalho por fora. Sabendo que a empresa já deu tudo para mim. Eu não preciso pegar nada de ninguém. A empresa já proveu o diesel, o cartão de crédito para eu poder abastecer. Então eu não vou ter nenhum motivo para realizar aquilo que a empresa mandou. É isso que Deus quer dizer. Você não tem nenhum motivo para não realizar aquilo que eu mandei você fazer. Então, perante ao cliente, eu estou fazendo aquilo de graça. Entre aspas. Porque a empresa já proveu tudo. Então, é chegar e fazer aquilo. Então, para Deus, você está fazendo aquilo ali ser humano de graça, mas só que Deus ele já pagou. Primeiramente, ele pagou um alto preço. Aquele preço foi muito alto, foi muito bem pago. Então, você pegou e tem tudo aquilo que Deus ele mandou você fazer. Então, pode ou não pode cobrar para poder realizar essas tais obras? Observe bem que o texto ele deixa bem claro. Né? A empresa que fornece para o seu empregado, o teu funcionário, todas as ferramentas necessárias para ele operar naquilo que a empresa vende, né, à população como produto ou serviço, no reino de Deus, observe que Jesus mandou ir atrás justamente das ovelhas perdidas da casa de Israel e deu também uma identificação. Qual que é a identificação? O poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, e a identificação também através daqueles que pregavam o reino do céu. O reino havia chegado. Então, essa era a identificação. Os anunciadores do reino tinham sobre eles o poder contra, né, os espíritos malignos, contra as trevas, o mundo espiritual, para que as pessoas não tivessem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E, obviamente, o judeu, ao ver tudo aquilo, teria ali toda a alegria de hospedar essa pessoa e não deixar faltar nada. Aí é uma provisão divina. Não deixar faltar absolutamente nada. Então, quando nós saímos para pregar a palavra do Senhor, com essa identificação da mensagem do reino de Deus, né, e com a autoridade vinda do Espírito Santo de Deus, o correto é nós não precisarmos abrir a boca e dizer, eu preciso do dinheiro da gasolina. Eu preciso do dinheiro para comprar pelo menos um lanche. Porque o que ocorre, presbítero Eric, hoje, eu acredito que um bom tempo a situação caminhou da forma que Deus queria, nesse sentido. Só que também tem a situação de pessoas, por exemplo, eu trago uma pessoa lá do estado de Minas Gerais para vir aqui em São Paulo para abençoar a igreja com uma mensagem, com uma palavra, no dom que Deus deu a ela, na autoridade que Deus deu a ela. Então ela veio para cá, ela teve combustível, ou passagem de ônibus, ou avião, que seja. Chegou aqui, ela pregou, eu não posso simplesmente abraçar e falar, nossa, meu irmão, minha irmã, cantor ou pregador, que bênção, né? A igreja foi abençoada por você, vai em paz, né? Vai na graça de Deus. Eu não posso fazer isso de maneira alguma. Eu preciso, no mínimo, honrar, ser digno de ter recebido o mensageiro do reino dos céus. Então eu preciso, pelo menos, prover para ele a condição dele vir. Varão, você vai vir como? De ônibus, de carro, de avião? Chegar aqui, eu preciso colocá-lo no lugar. Ou na minha casa, ou em algum outro lugar, mas eu preciso prover isso. Sem ele precisar me pedir. Até o momento que ele estiver no meio de nós, eu preciso, por obrigatoriedade, eu vou utilizar esta palavra, de dar a ele toda a condição de estadia. Eu preciso alimentar essa pessoa, eu preciso dar a condução para essa pessoa, eu preciso fornecer para ela aquilo que é necessário na condução do exercício ministerial daquela pessoa. Preciso ser digno de dar a essa pessoa essa condição. Só que chegou um período, um momento, eu não sei precisar qual período foi, mas em algum dado momento da história da igreja brasileira e mundial, que os líderes deixou de observar essa dignidade.
E ainda nos dias atuais, tem pessoas que são chamadas para ir abençoar uma igreja, né? Levar um louvor, uma palavra, e a pessoa vai, e no final do culto, o pastor nem praticamente saúda a pessoa, já corre, já vai para outro canto, tudo, deixa a pessoa lá para ela se virar sozinha. Só que às vezes a pessoa não tem nem como retornar para o seu lar. Às vezes a pessoa foi assim como Jesus mandou, não leva nada. Não é para você levar nada. Então, quando eu chego numa igreja, se eu cumprir tudo isso que a Sagrada Escritura está dizendo, eu não preciso nem levar o dinheiro da condução. Porque aquelas pessoas têm que ser dignas de me prover isso. Só que a partir do momento que algumas pessoas deixou de cumprir isso que está na Bíblia, as pessoas passaram a cobrar. É que, na verdade, pastor, isso daí que o senhor está falando, isso daí é muito importante. E tem muitas coisas, pastor Paulo, que a gente tem que aprender, mas que a gente tem que espelhar em pessoas que é do mundo. Sabe por quê, pastor? Que eu vou te dar um exemplo e o senhor vai entender na onde eu estou querendo chegar. Muitas vezes, irmãos, quem não nasceu no berço evangélico que nem eu, a gente chegava na roda do povo, assim, pessoal do mundo, e o pessoal falou, não põe a mão no bolso. Aqui é tudo com nós. Deixa, senta aí, fica à vontade, vamos dar risada, vamos se divertir. Ó, pode pôr uma aí, que ele vai tomar o quê? Não, vou tomar água com gás. Dá 2 águas com gás para ele bem gelada. Quer limão no copo, quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Então eles deixavam você à vontade. Aí chegava na hora de pagar. Entende? Como assim? Não, você é meu convidado. Exatamente aí. E aí. Comeu bem, você. E aí, quer uma carninha? Tá do seu gosto? Tá bom de sal? Quer? Faz um pratinho pra ele aí, irmão. Faz um pratinho pra ele aí, deixa ele à vontade. Não, faz tempo que eu não te vejo. Nossa, gostei da tua presença. Então, você vê como que o povo do mundo, eles sabem tratar os seus queridos. Coisa que falta dentro do evangelho. Convidado. O seu convidado. Então, aí eu vejo a necessidade da pessoa cobrar. E é justamente aí aonde começou essa questão da cobrança. Porque o cristão, em um dado momento, deixou de honrar o seu convidado. Então a pessoa sai de uma região e vai para outra, não vou nem falar de sair de estados diferentes, municípios diferentes, mas que seja ali, por exemplo, nós estamos aqui na capital paulistana, vamos supor que a pessoa está vindo de Campinas. Ele vem, abençoa a igreja com uma palavra, ele entrega ali gratuitamente o dom que Deus deu a ele, né? Deus usa ele de forma tremenda, né, poderosa na igreja, o culto acaba lá por umas 10 horas da noite, tudo, aquele mover, tem igreja que ainda faz uma fila para a gente orar, para tudo aquilo, até finalmente é umas 10h30, 15 para as 11. Aí às vezes o pastor, obrigado, pastor, por ter vindo, muito obrigado, cumprimenta ele e vira as costas e vai embora. Aquela pessoa tem família. Vamos colocar até que ele trabalhe, que não dependa de nenhum recurso financeiro para estar pregando. Mas ele vai chegar na casa dele e ainda vai pedir para a esposa fazer janta, todo aquele processo, ele vai sair umas 15 para as 11 da igreja, daqui de São Paulo até chegar em Campinas, enfim, ele vai chegar para jantar lá para meia-noite. Lá para uma meia-noite. Às vezes para acordar de manhã no outro dia para ir trabalhar. Então não seria digno, pelo menos, a igreja, ao terminar o culto, trazer esse pastor para um ambiente onde ele poderia ali, junto com o pastor local, jantar, ter um momento de um convívio ali. Pastor, nós queremos abençoar o Senhor aqui com o dinheiro da gasolina, que o Senhor teve gasto também para trazer. Nós queremos pelo menos reembolsar esse gasto da gasolina e ter ali aquele momento de comunhão, para quando aquele pastor ir embora, ele, né, geralmente eu gosto de levar minha esposa, tudo. Então a pessoa já vai ali jantada, né, e não vai se preocupar se o combustível acabar no meio do caminho, ele já está ali provido, porque Deus abençoou através da liderança da igreja que ele foi ministrar, então o pregador foi honrado. Mas acontece, eu já vi muito testemunho de pessoas que teve que voltar a pé para suas casas, lugares às vezes até longe, ou se humilhar pedindo carona dentro de uma condução, porque foi cantar numa igreja, ou foi pregar numa igreja, depois o pastor mesmo da igreja ali, ó, não deu a devida benevolência, não honrou como ele deveria honrar, e a pessoa foi embora assim completamente desguarnecido.
Então essa pessoa já põe na mente, não, eu não volto mais nessa igreja. E se eu voltar, eu já vou antes tratar com ele um valor. Para ele até depositar antes, não, eu não vou. E aí começou toda essa questão. E o primeiro que cobrou, viu que as pessoas pagaram, então ele falou, opa, as pessoas pagam, então eu vou começar a cobrar. Isso daí, agora eu quero chamar a atenção para você, líder de igreja. Foi como eu falei antes, se você está se enquadrando nisso daí, você está já é um problema seu. Mas só que isso daí, eu não sei como que você, líder de igreja, se isso já aconteceu com você, como você conseguiu deitar a cabeça no travesseiro e ver que você nem perguntar, nem fazer uma ligação. Irmão, você já chegou na sua casa para eu poder descansar? Às vezes o pastor, ele mora 5, 10 minutos da igreja, e ele sabe que aquela pessoa que foi abençoar a tua igreja, mora longe, às vezes nem chegou em casa, não sabe nem se ele chegou ainda. Isso daí é uma preocupação que o líder da igreja tem que ter, pastor Paulo. Com certeza. Falou, ô irmão, já chegou, irmão, na sua casa? Ô irmão, já cheguei, pode ficar em paz, agora eu vou dormir, agora eu vou descansar. Porque é muito fácil para você, a pessoa abençoar a tua igreja, levantar o ânimo ali da tua igreja, o up da tua igreja, e você simplesmente montar no teu carro, ir embora para tua casa e nem se preocupar como que a pessoa chegou lá, pastor. Isso é muito importante. E daí é onde surgiu toda essa questão, né? Essa questão de cobrar, ter um valor antecipado, para que a pessoa possa ir dispor do dom que Deus deu de uma maneira tranquila. E aí, na verdade, a confusão não é que a pessoa está cobrando a utilização do dom, a pessoa está cobrando a ida e a volta, né, a sua estadia ali, na verdade. Só que aí muitos entraram dentro desse balaio e começaram a pedir não somente aquilo que era necessário, mas sim algumas coisas além para sobejar. E aí transformou-se, então, né, em vendedores de milagres, vendedores de ministeriais. As pessoas começaram a viver disso. Viver disso. Colocar lá agendas abertas. E aí, hoje em dia, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas existem pessoas que cobram valores aí absurdos. Só que tem pessoas que pagam. A questão maior que eu vejo aqui não é o cobrar, é sim aquele que paga. E isso daí que o pastor está falando, eu concordo, porque acaba, o que acontece? Tem um testemunho de um rapaz, que era meu vizinho, não vou dar o nome nem dele e nem da pessoa e nem da cantora. Ele trabalha, aliás, numa emissora de TV muito famosa, e aí o amigo dele ficou sabendo que essa cantora ia lá. Ele trabalha na portaria, então todos os carros dos famosos têm que parar, se identificar com ele, tal. E aí ele sabia o horário que essa cantora ia chegar, pela função dele, né, que ele tinha que saber quem ia no portão, e ele ficou ansioso, ele até falou, nossa, fulano vai estar aqui e tal, que não sei o quê, eu vou esperar. E o amigo dele falou assim, irmão, cuidado, que esse pessoal aí é muito vaidoso, esse pessoal, não, ela é humilde, eu vi ela cantar e tal, beleza. E o cara falou assim, cuidado, para você não se frustrar. E aí, pastor, quando essa pessoa chegou na portaria, ela se identificou tudo, e esse cara estava cerca ali de um tiro de pedra. Ele viu ela, ele já foi para cima dela, sabe o que ela fez? Pegou o celular dela, levantou. Esse cara, ele ficou tão chateado, que ele chorou, aí ele contou pro amigo, o amigo falou, eu falei que esse povo aí, eles são tudo artista, e não fica nessa daí que esse povo, ele se finge demais, não sei o quê. Então você olha só, a imagem que a pessoa que cobra esses valores absurdos, ela passa na televisão, ela passa a imagem, quando na verdade ela é uma outra pessoa, ela é um personagem. Ela é um personagem daquilo que ela vende. Então, na verdade, ela não é mais. Ela poderia até ter sido uma pessoa quando ela começou. Mas só que a fama, o dinheiro, transformou ela em outra pessoa. E esse cara ficou tão frustrado, pastor, que ficou tão frustrado, que nunca mais eu quero escutar uma música. O complicado é que as pessoas acabam depois virando. Gospel nós temos muitos pregadores aí da palavra, que eles têm isso como profissão, então eles trabalham para receber, né? Eles cantam para receber um valor, eles não estão indo para poder abençoar a igreja, mas tem que ter um valor já fechado antecipadamente, e aí a pessoa acaba, né, dado a sua agenda, se enriquecendo.
Aí, por detrás dele, tem uma outra indústria que também obriga a cobrança. No caso de um cantor, aí já vem empresário, já vem gravadora, né? Aí vem uma série de situações. O próprio pregador, né? Tem o seu agente ali, o seu empresário, que é a pessoa que marca a agenda para ele e também recebe um salário, e tem isso, tem aquilo, aquilo outro. A pessoa fecha tipo um pacote, já vou te cobrar R$ 10.000, né, para a pessoa estar indo aí, para ministrar a palavra de Deus. Aí chega aí, você também dá isso, daquilo, daquilo outro. Aí virou artista, na verdade, né? Tem pessoas que escolhem a marca da água que ele quer tomar, o local que ele quer ficar, se é um hotel, quantas estrelas esse hotel tem que ter. Ele quer que a pessoa pegue ele no aeroporto e o carro não pode ser qualquer carro, tem que ser um carro aí de tal porte. Aí a pessoa começa a esqueceu, né, na verdade, de todo o processo do evangelho, né? Sim, sim. Mas eu não estou aqui apenas para dizer que essas pessoas estão erradas. Eu estou aqui para dizer que essas pessoas são fruto de muita liderança ruim. Primeiro, porque às vezes dentro da própria igreja tem ali um obreiro que tem toda aquela condição de fazer o que esse pregador de fora veio fazer. Prega tanto quanto. Mas nós temos umas grandes dificuldades dentro da própria igreja, da igreja receber aquela pessoa que vai ministrar bem tudo, mas o obreiro, né, o profeta de casa não tem honra, né? Tem essa grande vertente. Às vezes o pastor vai ali, faz cantina e vende rifa, faz uma série de coisas para juntar um dinheiro para trazer o artista. Não é nem mais o pregador, não é nem o cantor, é o artista. Cobrou às vezes 10.000, 5.000 e muito mais aí. Mas só que é o seguinte, pastor. Se o responsável ali pela igreja, se ele trouxe um artista, ele transformou a casa de Deus num palco. Se ele trouxe um artista, o artista gosta de palco. Então ali já não é um altar. Ali já é o palco dele. Então ele transforma. Então é isso que ele precisa ter a ciência e a consciência. Se você está trazendo um artista, o artista quer palco. Então o palco é onde? É o altar de Deus. Agora eu pergunto para você, artista, se Jesus tivesse essa vida ministerial que você tem, ele teria o seu comportamento? Ele faria o que você faz? Ele andaria do modo que você anda? Ele falaria do modo que você fala? Ele transformaria o altar dele num palco? Porque se você é um artista, você gosta de palco. Então já não é mais altar ali. Já tira ali o gasofilaço, já tira ali a tribuna do Senhor, que aquilo ali já virou um palanque. Então é luzes ali, câmera e... Presbítero, isso é uma grande... Não, porque tem dois lados, né? Porque também esse cantor, chamado por Deus, precisou estudar. Precisou se capacitar. Esse pregador também precisou se capacitar. Ele precisou ali fazer um curso teológico, homilética, né, hermenêutica, precisou fazer todo... Ele investiu no ministério dele para abençoar outros. Okay? Então, na verdade, ele está ali cobrando um valor para estar na igreja, na finalidade de não passar o constrangimento de ir na igreja desprovido ou precisando e voltar de lá com uma mão na frente e outra atrás. Eu, particularmente, eu critico, sim, aqueles que cobram altas somas. Cobram valores absurdos para ministrar ou para cantar dentro das igrejas. Mas aquele pastor, aquela pessoa, ele está preparada, ele estudou, ele investiu, é uma pessoa que vai estar indo ali para abençoar a igreja. O dom que Deus deu, nós podemos até ver na primeira epístola de Timóteo, quando fala ali aos presbíteros, né? Que fala, porque diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do teu salário. Quer que eu leia aqui o texto, pastor? É esse que eu acabei de ler agora. É esse mesmo. Esse que eu acabei de ler agora. Então, assim, digno é o obreiro do teu salário. Então, se esse pastor, esse pregador, ele já é reconhecido como dignatário ali na igreja na qual ele faz parte, ele até pode ir visitar outras igrejas de uma maneira até gratuita, não cobrar absolutamente nada. Chegando lá, ele vai ser honrado, de repente, com uma gasolina,
um jantar, alguma coisa assim, é o suficiente. Porque a igreja na qual ele faz parte já reconhece que ele é digno de ser abençoado. Então ele não precisa que outros o abençoem. Mas a grande dificuldade, eu quero frisar mais uma vez, eu já peço também para você mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, em nome de Jesus, hein, irmão? Envie o link desse podcast para pelo menos 5 pessoas, ative o sininho aí para que o YouTube nos ajude a encaminhar esse podcast para o máximo possível de pessoas. Nós estamos aqui, né, para poder abençoar a tua vida, né, para abençoar a tua vida. Nós não temos aqui patrocínio financeiro, nós temos o patrocínio teológico, que é a livraria do pastor Elias Soares de Moraes, lá na Rua dos Crentes, que é na Rua Conde Sarzedas, amém, presbítero Hélio? Isso aí. Nós temos também, né, o nosso patrocínio eclesiástico, que é a Igreja Evangélica Prostrada a Teus Pés. Nós temos também o patrocínio da Rádio Brasil Adorador, que faz todo um trabalho de divulgação, que só você entrar aí no Instagram, colocar lá Rádio Brasil Adorador, e você vai conseguir baixar o link e ser 24 horas por dia abençoado. Mas nós não temos patrocínio financeiro aqui. E nós não queremos, não é o nosso intuito de ficar famosos. Nosso intuito é pregar a palavra de Deus. Ah, porque nós temos todo o conhecimento? De forma alguma. Quem é o professor aqui é o Espírito Santo de Deus. Então encaminhe esse link para as pessoas do teu grupo de WhatsApp aí, da igreja. Essas pessoas te mandam versículos bíblicos todo dia. Manda o link e abençoe também elas. Então, para voltar aqui para o assunto, a pessoa que já é reconhecida no teu ministério e já é abençoada, ele pode estar indo para as outras igrejas, quando é permitido, sem precisar cobrar absolutamente nada. Mas aí, pastor, aí a gente tem duas classes. E nós temos também essa classe de pessoas já renomadas, pastor, de pessoas já praticamente resolvidas na tua vida financeira. Agora eu te pergunto, esse povo, essa classe que já são esses artistas já resolvidos na parte financeira, se o senhor já viu, eu quero que o senhor me fala, quando o senhor viu essa classe de crente já resolvido na parte financeira, chegar numa igreja humilde e falar assim, ó, eu vou cantar aqui para poder dar uma levantada na tua igreja, olha, eu vou ministrar a palavra de Deus aqui na tua igreja, que eu sei que é humilde, você não precisa pagar nada, eu vim aqui para pregar aquilo que Deus me deu de graça, eu vim aqui na tua igreja, que eu sei que é humilde, tem meia dúzia de banco, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos levantar essa igreja aqui com fundos, eu vou vir aqui fazer uma campanha de 3, 4 dias aqui, nós vamos mostrar a tua igreja, nós vamos divulgar a tua igreja nas redes sociais, nós vamos trazer o povo aqui para a tua igreja que é humilde. Pessoas, você já viu algum dessas classes que já são pessoas já resolvidas financeiramente, que pode muito bem ficar aí 3, 4 anos aí sem precisar cobrar nada para poder apregoar a palavra de Deus nessas igrejas que precisam ser reconhecidas, pastor? Então, cadê essa classe de pessoas? Que não existe isso daí? Eu também acredito que não exista essa classe de pessoas, e como você bem diz, algumas pessoas já resolvidas financeiramente, pessoas aí que já são abastardas, são famosos, né, tudo. E é até uma boa dica, né? Para essas pessoas aí, de repentemente, chegar numa igreja humilde, uma igreja pequena, e abençoar aquela comunidade, né? Abençoar aquela comunidade. Imagina o pregador X, né, olhar e falar assim, pastor, ó, faz o seguinte, pega aí o último sábado do mês, eu vou vir pregar aqui. Vou fazer uma chamada aqui para você espalhar aí nas redes sociais, tá bom? Eu vou vir aqui, eu não quero nada, eu vou vir aqui para abençoar, para dar um upgrade aqui na igreja. Agora imagine se fizesse esse. Aí ele falasse assim, ó, vou ligar para o cantor também, fulano de tal, e vou trazer ele aqui junto comigo. Aí vem o pregador, que querendo ou não chama pessoas, sim, junto com o cantor, para abençoar aquela igreja humilde. Ah, pastor, mas não tem aquele aparato de instrumento, não importa, camarada. Põe no playback ali. Põe no playback e abençoa o povo. Abençoa o povo. Né? Seria um pro bono, né? Sim, seria sim, um trabalho ali pro bono, na verdade, porque essas pessoas que estão financeiramente resolvidas, elas poderiam fazer esse tipo de trabalho, mas a dificuldade é que uma vez recebendo, vendo que aquilo realmente vira um empreendimento, né? Porque nós temos duas classes de pessoas realmente, os cristãos que também precisam ser abençoados, e vão de bom grado, recebe ali uma pequena oferta para o combustível, ele fica feliz, já está ali abençoado.
E tem essas pessoas que já viraram artistas, que vão cobrar aí valores muito além daquilo que é necessário para ele ir e voltar de dentro daquela igreja. Tanto que muitos cantores anteriores, né, eu posso citar até um que já dorme no Senhor, como Luiz de Carvalho, ele morreu pobre, ele não morreu um homem rico. Foi um dos precursores aí das gravações das músicas cristãs, né, compositor de Rosa Vermelha e muitas outras músicas aí que foram dos primórdios do evangelho aqui no Brasil, né, do evangelho aqui no Brasil, e não cobrava para ir em canto algum. Então, assim, eu acredito que essas pessoas que hoje nós conhecemos como artistas, esses grandes pregadores, esses famosos cantores, eles nada mais são que produto das ações de más lideranças. Que um dia essa pessoa também era humilde, Sim, sim. ia na igreja e, na verdade, viajava, ia para muitos lugares. Tem muita história de pregador que teve que dormir na rodoviária porque não foi dado a ele nenhum lugar para ele dormir, de pregador que teve que dormir em porão, e que foi assim tratado de uma forma absurda, na verdade, né? E aí esses pregadores chegam uma hora que eles falam, não, para mim, quer que eu vou aí? Ó, eu cobro X, é assim, assim, assado. Tipo assim, eu estou me precavendo. Aí daqui a pouco ele começa a cobrar X mais Y, e estão pagando. X mais Y e Z, estão pagando. Aí ele começa aí. E aí vira a festa que é hoje, né? E que na verdade também, pastor, as coisas às vezes acabam nos desanimando. Porque se este pregador passou, ou este cantor passou tudo que passou aí, né? Aí eu te pergunto, aí você tem que se perguntar aí, o pregador, o cantor, né? Então aí a gente vê que mais uma vez, a gente tem que voltar lá naquela questão lá de trás. Você vê, eu já vi isso daí na televisão acontecer, também já vi testemunho na época que eu fazia curso de enfermagem, a professora disse que médicos, né, se formaram tal, e aí montaram suas clínicas e fizeram aquelas carrinhatas, pastor, para ir para o interior, para poder abençoar pessoas, para poder fazer a diferença. Eles faziam isso uma vez por ano, a professora contava, juntava ali, vamos lá, o dentista, que a gente fizemos curso junto, o dentista, vamos lá, o fisioterapeuta, vamos lá com a gente, o enfermeiro, vamos lá, o médico, vamos lá, vamos fazer aquela carrinhada para a gente abençoar aquele povo lá das favelas, das comunidades que não tem condições. Então vai lá a enfermeira para fazer o curativo, a fisioterapeuta para poder orientar, aí a dentista para poder fazer um canal. Então você vê que são pessoas que já estudaram e já se resolveram na vida, mas continuam com o coração no próximo. E você vê que esse povo artista, esse povo que gosta de um palco, que gosta de luzes, câmera e ação, eles já não são mais assim. Eles já não têm o coração já para obra, eles não querem saber de nada. Falam, não, isso aí, você quer que eu vou lá, mas eu quero desse jeito aqui, ó, levanta um pouquinho mais o altar, eu gosto que o meu sapato ele desliza aqui, ele e assim vai. Então, pastor, às vezes a gente fica aí tentando colocar essas coisas na mente desse povo, mas esse povo já não quer mais saber de nada, pastor. O negócio deles aí é o meu no bolso e o restante aí, sabe? Aí depois fica aí fica aí com um sermão barato e quer falar disso, quer falar daquilo, quer falar de política, quando na verdade eles também estão bem corrompidos também. Me ajuda aí. Isso aí é uma situação bastante importante, presbítero, porque realmente essas pessoas chegam uma hora que eles perdem a graça, né? Foi que nem Sansão, né? Que em certo momento, quando os filisteus estavam vindo e foi anunciado, ele falou, vou levantar-me-ei e vou derrotar os filisteus como eu sempre fiz. E o texto continua dizendo, mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. Então muitas pessoas já pregam pelo conhecimento, representam ali em cima do altar do Senhor, mas não estão, de fato, ali dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Fazem aquilo, recebem o valor deles e vai para o próximo. E assim, consequentemente. Mas eu também digo, de toda forma, e vou frisar ainda isso, essas pessoas nada mais são do que fruto das ações de alguém. A partir do momento que esse alguém um dia deixou essa pessoa numa situação tão complicada, e essa pessoa falou, não, agora eu vou precisar começar a cobrar. Não, se eu invisto, porque não é de graça, né, uma formação. Não é de graça uma faculdade teológica, uma aula de canto, né, não é de graça isso. Então a pessoa pelo menos tem que ser reconhecida, né? Se a pessoa ela não tem um trabalho secular que a sustente, o próprio Deus vai tocar no coração do líder, se o líder assim permitir, de repente, jantou, tudo, vamos abençoar aqui, ele precisa de uns R$50 de gasolina, vamos dar 200 aqui. Isso aí é coisa
tranquilo, completamente normal de se acontecer. Isso aí é completamente normal. Só que em muitos lugares não é assim que acontece. Em muitos lugares não é assim que acontece. Só que esses famosos, não é em todos os lugares que eles cobram. Tem lugares também de pastores e igrejas famosas que eles não cobram para estar indo, porque para ele é vitrine. Sim, sim. Pra ele é vitrine, então ele vai gratuitamente. É gratuitamente. Só que é um alerta para as pequenas igrejas. Por que um alerta para as pequenas igrejas? Porque lá na tua igreja, pastor, que de repente está nos assistindo aqui, tem um bom pregador. Tem um pregador que Deus usa de forma extraordinária. Tem um pregador que Deus usa na palavra, nos dons, em profecia, em cura. Tem alguém que canta e que é usado por Deus. Então nós precisamos prestar atenção nessas pessoas, né? Ensinar essas pessoas, porque a partir do momento que eles começarem a se destacar também, vão ser chamados para ir em outros ministérios. Sim. Ensinar essas pessoas tudo isso, para que essas pessoas não sejam o próximo cobrador por aí e acaba acharcando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas olha, observe bem, né, para nós já chegando no fim, Sim. olha Gálatas 6,6 o que diz. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. A palavra do Senhor não é contrário também àquelas pessoas que são abençoadas, mas o desejo de Deus é sempre que aquele que convida abençoa o convidado. Esse é sempre o desejo de Deus. Então, se você está sendo instruído na palavra, o porquê que então você não pode repartir dos teus bens que você recebeu por ser abençoado através da palavra que Deus usou na minha vida, ou porquê eu não posso ser participante de parte daquilo que você tem? É que, na verdade, pastor, sobre isso daí que o senhor estava falando, daquele que é usado por Deus dentro da casa onde ele trabalha, dentro da igreja, a gente está falando de igreja aqui da casa onde ele trabalha, existe também a culpa também dos irmãos também daquela igreja, pastor. Porque às vezes existe um excesso de boa vontade com pregadores de fora, que a boa vontade também já não é com o pregador de dentro. Às vezes a mesma mensagem que o pregador de fora, lá atrás, também pregou, pastor. E o pregador de dentro foi usado de uma maneira diferente com o pregador de fora, que já vem já de uma caminhada mais longa, e aquele lá tá gatinhando ali no evangelho, tá tendo uma oportunidade aqui, a outra lá, então ele já está se desenvolvendo, mas só que aí também é culpa da liderança, mas é culpa também dos irmãos. Os irmãos, em vez de dar aquela força para aquele pregador, falam, irmão, vai lá, vai na fé, que nós estamos com você, nós estamos intercedendo, Senhor, abençoa o teu servo, dá sabedoria, Senhor, dá calma, dá tranquilidade, que a gente está aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, e o irmão está lá, pastor, se esforçando, ele estudou, ele procurou, sabe, ele foi aqui, ele foi numa tradução de lá, pegou uma Bíblia daqui, pegou a tradução de lá, aí ele... Sabe, o tititi aqui, o tititi lá. Então, é culpa da liderança? É. Mas cadê os irmãos para dar uma força ali também, pastor? Cadê o corpo diaconal para dar um apoio? Cadê os membros mais antigos para dar um apoio para esse irmão? Aí o irmão cresce. Sabe para onde que o irmão vai? Falar, vai para as outras. Aqui eu não vou. O irmão fala, aqui eu vou voar por aí. Vai para as outras. Isso aí é tremendo, isso que você acabou de dizer, realmente. Porque nós precisamos observar as pessoas que têm um dom dado por Deus, né, os talentos, que estão servindo aquela igreja, e utilizar, né, dos dons que essa pessoa tem para estar abençoando a igreja. Só que a igreja acaba se acostumando. Esse é o grande perigo do evangelho. As pessoas querem coisas novas, eles querem coisas diferentes. Por isso que o pregador de fora tem tanto, né, é tão ovacionado, né? Ele é prestigiado, e o de dentro não. Porque eles buscam por algo diferente. E às vezes a pessoa vem e ministra uma palavra que não é nem tão boa assim, né? É uma palavra que às vezes ele nem pregou na graça, no Espírito, que ele foi mais por um compromisso, né, profissional aí, vamos dizer, sendo que tinha pessoas dentro da igreja capazes de fazer muito melhor. Então, às vezes, a própria igreja também tem que reconhecer. Dentro do ministério tem as pessoas capacitadas para fazer aquilo, né? E a gente também tem que honrar pessoas. É muito importante os de tem que ser honrado, porque isso causa uma grande estranheza e até algumas rachaduras em alguns ministérios. A pessoa vai embora da igreja porque ele não está sendo reconhecido ali.
mas a igreja traz pessoas de fora, abençoa as pessoas de fora, e o de dentro mesmo a igreja não quer ouvir. Isso é uma questão bastante difícil aí de se resolver, porque isso nós estamos falando no geral, muitas igrejas vivem isso. Sim. São muitos líderes que passam por essa questão, por essa situação, e às vezes precisa movimentar um pouco a igreja, então eles chamam o pregador fulano, o cantor ciclano, para poder trazer algo novo, né, algo diferenciado, que está fora daquilo que as pessoas ali no cotidiano já faz. Isso aí é maléfico? Não, não é maléfico, ele é até benéfico. Sim. Mas a igreja também não pode se onerar para trazer alguém de fora, sendo que já tem alguém dentro, se endividar, fazer todas aquelas questões todas, né, para poder pagar alguém de fora, e às vezes essa pessoa vem e não é nem usada por Deus. E a igreja acaba ficando refém também desse tipo de situações, né, pastor? Ela acaba sendo refém e aí ela coloca a igreja em situações complicadas, porque aí vai ter época que ela não vai ter condições de trazer alguém renomado, e aí esses irmãos vão para onde? Vão embora? Vão buscar outros palcos por aí? Vão buscar outros lugares? Ah, vou dar uma olhada na agenda de fulano para ver onde ele vai estar pregando, que eu vou lá. Ah, porque ele vai trazer algo da minha vida, e não sei o que, irmãos. E não é nem isso. O que você quer para a tua vida está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Muitas vezes aquele irmãozinho de lá de dentro, pastor, ele trouxe algo profundo aqui da palavra de Deus. Não é para você sapatear, ficar pulando e sapateando, é para você entender e colocar em prática aquilo que Deus está te falando. E às vezes o irmão, naquela calma toda ali, ele está mostrando para você, mas você não quer isso daí. Você não quer, você quer tirar uma foto depois do culto com fulano, você, ó quem veio aqui na minha igreja. E aí, entendeu a palavra? Ah, entendi mais ou menos, mas o canto foi, ó, foi coisa de Deus. Mas aí a palavra, não, mas aí depois a gente vê, mas o canto foi ótimo. Aí é que nem crente que vai atrás só de revelação. Onde tem revelação? Ah, na igreja de fulano só revela. Tem palavra? Não, mas tem revelação, vai lá, que ele vai revelar para você. E a próxima? Ah, vai na outra igreja lá, tem palavra? Não, tem revelação só. E aí ele fica procurando. Por isso que essas pessoas são fruto, né, da ação de outrem, né? Outras pessoas que tomam uma decisão, e essas pessoas acabam aí se beneficiando na cobrança, acaba se beneficiando aí em virar praticamente um artista, né, no mundo gospel, e alguns estão aí dando fortunas imensas. Então eu não sou contrário a quem cobra, eu sou contrário àquele que cobra de forma demasiada. Eu sou a favor do líder que reconhece, a igreja que reconhece a posição, o dom e o ministério que Deus confiou a alguém e abençoa aquela pessoa. Chegar no final do culto, ó, vem aqui, vamos jantar, né, traz a esposa, traz os filhos, a pessoa mora longe, ó, leva aqui pelo menos da gasolina, abençoar essa pessoa. Ou se a pessoa ela não tem um trabalho secular, ao invés de dar 50 para a gasolina, a igreja podendo dar 200. Dá 200. Eu sou a favor de tudo isso. Eu sou a favor daquelas pessoas que cobram aqueles valores exorbitantes. Eu já convidei pessoas para estar ministrando na casa do Senhor, que ao receber uma oferta, ele chegando na casa dele, ele me ligar brigando, pedindo o número da conta da igreja para devolver aquele valor. Ele falou, não precisava de tudo isso, não, precisava só do dinheiro da gasolina. Só que não são todos que são assim. Não são todos que são assim, porque a pessoa já faz um cálculo matemático, né? Se eu cobrar, por exemplo, R$1.000 cada lugar que eu vou, se eu conseguir fechar 30 agendas, é R$30.000. Para uma pessoa hoje receber R$30.000, ele vai ganhar mais que médicos, mais que policial, mais que professor. Vai ganhar infinitamente mais. Então ele começa cobrando R$1.000, R$1.000, né, R$1.000 aí já num estágio até mais. Né? Então as pessoas começam a pagar, ele vai começando a ir. Daqui a pouco essa pessoa ele não vai mais nas igrejas pequenas. Aí quando você liga para ele para poder vir na igreja, pergunta quantos membros a igreja tem, qual é o tamanho da igreja, aonde a igreja está localizada. Aí ele começa a ser seletivo, né? Porque agora ele virou um artista, não somente um servo dele, agora é um artista. Então, povo de Deus, é muito complicado isso. Eu sou a favor da pessoa ser abençoada pela igreja na qual ele foi convidado. Sou totalmente contrário àquela pessoa que cobra de forma exorbitante. Cobra aí hotéis 5 estrelas, cobra motorista. Tem um pregador aí americano que quando vem para o Brasil, ele cobra limousine, ele quer andar de limousine, não pode ser outro carro. Ele acha que é o presidente americano. Ele tem que andar de limousine, estar no hotel 5 estrelas,
ele e toda a equipe dele, fora o dinheiro que é líquido dele. Só que tem igreja que não tem condição de fazer isso. Às vezes o pastor está desejoso trazer aquele cantor, aquele pregador, mas ele não vai poder, ou senão vai endividar muito a igreja, e às vezes o pregador nem vai. Uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, tem muito pregador que se faz santinho por aí, que diz que é humilde, mas não é humilde, não. Um pouco. Não é humilde, não. É só você experimentar, ligar para a assessoria desse pregador e você vai ver o que eu estou falando. Só você experimentar. Primeiro que você não vai conseguir falar com a pessoa. Vai falar com um terceiro, um assessor, um empresário. Já começa aí. Aí a pessoa vai vir com aquele questionário. Quantos membros tem a igreja? Não sei o quê. Você dá quanto? Ó, vai ser... Dá para fazer X. Aí começa aquela negociação. Não, dá para fazer X. Ah, mas dá para fazer Y? Não, dá para fazer isso. Ó, mas o hotel aqui não tem, na cidadezinha aqui não tem um hotel de 5 estrelas. Ah, então não vai dar para ir. Aí começa toda aquela... Aí o Espírito Santo de Deus já está fora disso. Já está fora. Na hora que ele atendeu o telefone, o Espírito Santo já saiu fora. Já está fora disso daí. Tem um sábio cantor que diz assim: pra que tanta ganância? O olho maior que a pança, quando morre fica tudo aí. Pastor, vamos indo para o final. Eu quero agradecer a Deus por mais esse podcast, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu aí, nos abençoou. Pedir para você, mais uma vez, esteja ligadinho conosco, esteja sempre ligadinho conosco, se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajuda a evangelizar muitas pessoas. É um assunto bastante importante. Manda aí para o teu líder, manda aí para alguém que você conhece, que de repente cobra ou não cobra para ir pregar. Né? Coloca aí a tua opinião, o que você acha disso, desses pastores, cantores, que cobram para pregar. Alguns vão lá, cobram apenas, né, a locomoção, né, um valor de um lanche, tudo, mas tem pessoas que cobram 10, 15, 20, tem pessoas que cobram 100 mil reais para estar indo numa igreja. Se ele cobra 100 mil reais é porque alguém paga 100 mil reais para essa pessoa. Então isso já chega em um campo muito estranho, né, por aquilo que a palavra do Senhor diz. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês e fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Também quero agradecer a vocês, muito obrigado aí pela paciência, por poder escutar a nós mais uma vez. Quero que vocês fiquem na santa paz do Senhor e procura ficarem fluidos do Espírito, ficarem ligados, não se apartam desta palavra nem de dia e nem de noite. Esperamos vocês no nosso próximo programa, isso sim, se Deus permitir. Muito obrigado, povo de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo.